vamos na la tortita de limão. La tortita de limone. Isso aí. Para alegrar a sua tardita. Olha, eu tô falando que as escolas de idioma estão perdendo muito com a gente aqui, viu? Porque a gente é articulado. Entendeu? Só falta aprender a falar. Só falar certo, mas a gente é articulado. Vamos então para a nossa tortita de limão. Tortita de limão. Que vou te falar, acho que não tem erro com ela também, né, Léo? Mas essa aqui é diferente, é uma mousse de limão. Ah, é? Não é aquele recheio. E ela não tem aqui, aquela beiradinha lá. É, só a base, né? Não é aquele recheio tradicional de limão, que é uma delícia também, leite condensado de limão, que é super fácil de fazer, que eu fiz faz poucos dias pra fazer com um bolo, né? Lembra? Uma preparação de um bolo. Delicioso. Essa aqui é diferente, é uma mousse de limão. Se você não quiser colocar na base, não precisa pôr. Faça só a mousse, que é incrível, vocês vão adorar. Boa. Então vamos fazer o seguinte, vamos para os nossos ingredientes. Boa. 150 gramas de biscoito de maisena, 1/4 de xícara mais uma colher de sopa ou 80 gramas de manteiga. Ingredientes da mousse: 1/3 de xícara ou 60 gramas de açúcar cristal, 100 gramas de queijo cremoso, meia xícara ou 120 ml de suco de limão, 100 gramas de leite condensado, 10 gramas de gelatina sem sabor, 1 xícara ou 240 ml de creme de leite fresco ou bate chantilly, raspas de um limão, fatias de limão a gosto. Bom, vamos começar fazendo a base, tá, Abi? Tá. Essa aqui é legal, foi o que eu falei, como é uma torta mousse, é legal a gente só fazer a base, não precisa fazer as laterais. Se faz as laterais, ela meio que esconde e não fica tão bonito. Você consegue decorar ela de uma maneira diferente, como eu fiz ali, coloquei um pouco de limão, né? Boa. Coloquei fatias de limão ao redor ali para ela ficar mais bonitinha. Pra gente fazer essa base, a maioria das receitas, sabe, o que acontece? Pede para você assar essa bolacha depois que você coloca na forma. Eu, particularmente, não faço isso. Eu não gosto, acho Mas que... não fica molenga? Não fica Não molenga. fica. Não, porque assim, a gente está trabalhando com bolacha e manteiga. Quando a gente faz essa preparação, a bolacha ela já está assada, ela já é pronta, né? O biscoito, bolacha, o biscoito, enfim. E aí você mistura com a manteiga volta a ficar dura novamente e ela fica durinha. Não fica molenga, fica muito gostoso. Eu prefiro assim, porque eu acho que é mais fácil. Esse processo a gente consegue fazer dessa forma. Você Boa. consegue fazer com aquela outra bolacha redonda também. Não tem aquela problema, não boa. precisa ser necessariamente essa, Pode tá? ser aquela da vaquinha? Pode ser da vaquinha, não tem problema nenhum. Pode ser a aquela bolacha que vaquinha você boa. quiser aí na sua casa, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai processar essa bolacha, assim como essa aqui, ó. Tá vendo? Vai deixar ela dessa maneira, ou no liquidificador, ou num processador, ou com a faca, ou se não você coloca num plástico e bate com um martelo de carne, até ela se desfazer. Aí o tanto que você quer bater também fica à vontade. Quer deixar mais fininha ou quer deixar mais grossa? Fica ao seu critério, tá? Esse caso aqui eu deixei mais fininha. Aí, Abi, eu vou colocar aqui pra gente poder fazer a massa, que é o primeiro passo. É bolacha ou biscoito Ou biscoito? e manteiga. Boa. É isso aqui, ó. Então, eu tô com a luva. E aqui a gente faz o primeiro passo. Deixa eu só botar embaixo aqui pra não fazer barulho. E pro Madruga pegar Nossa, bem aí. pesado esse aqui. É pesado, né? E é bom isso aí. Madruga, pegou bem, Madruga? Aê, Madruga. Aí, Abi, ó, a gente faz aqui a nossa bolachinha, a nossa base da torta, né? Mistura aí na sua casa, com as pontinhas dos dedos, deixe bem misturado. O legal é fazer com a manteiga a ponta de pomada, é mais fácil. Se você faz com a manteiga gelada, pode ser que quando você vai abrir a massa, colocar na assadeira, fique uns pedaços grandes de manteiga e não é tão legal, né? Ah, é. Concordar que não é bacana, não. Então você deixa ela não derreta no micro-ondas, hein? É deixar em por temperatura favor. ambiente, tá? Deixar em temperatura ambiente. Aí, ó, isso aqui, ó, essa é a base. Como eu falei, eu não gosto de assar, mas se você quiser assar, também vai funcionar, também vai dar certo, tá? Não tem problema nenhum. Aí você leva pra assar, depois que você Quanto colocar na tempo assadeira. daí, Léo? 20 minutos no máximo, 15 a 20 minutos. 15 a 20 É só minutos, tá. só um tapinha Só pra mesmo. deixar crocantinho. Não precisa, é rapidinho o processo. Aí você pegar uma forma dessa aqui, de fundo falso de preferência, vai untar a lateral com um pouquinho de óleo, Legal. ou um desmoldante, que você preferir, e vai colocar no centro, e aí você vai moldando, Abi, ó, com as mãos, né, ou com a luva, né, no caso. Aí você faça como você achar melhor e vai moldando. A espessura também fica ao seu critério. Não, você quer deixar mais fina, deixa mais fina. Quer deixar mais grossa, deixa mais grossa. Aí depende muito do diâmetro da assadeira que você vai usar. Essa aqui, eu vou espalhar bem, porque eu gosto de deixar bem fininha. Eu gosto mais assim. Prefiro mais fininho, porque eu acho que fica um pouco mais maçudinho delicado. também, Fica maçudinho, não fica tão bom. É que com a luva dificulta um pouco. Mas se você molhar a sua mão, facilita também, tá? Uma legal. molhadinha na mão fica bom, tá? E aí você vai espalhando
essa forma, essa massa na sua assadeira, assim como eu tô fazendo. Aí Vai o fazer processo só embaixo. Só embaixo, não precisa fazer a lateral, tá? E aí, qual que é o segundo processo? Você vai pegar esta assadeira e vai colocar na geladeira. Tá. 30 minutinhos é o suficiente, porque ela vai ficar durinha de novo. Porque se eu pegar aquela preparação da mousse e colocar aqui, pode ser que Dá uma desandadinha. dá uma desandada. Então é legal a gente voltar para a geladeira. Eu tenho uma na geladeira ali que eu vou pegar para vocês. Deixa eu só tirar minha luva aqui. Pronto. Que ela tá bem firminha e vou mostrar pro pessoal que é desse jeito que tem que ficar, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, legal. Ó. Ó. Então ela fica bem durinha, tá? Aqui, ó. Não tem problema. Ah, mas não vai assar. Dá até para tirar do... Pra vocês entenderem, ó. Tá vendo? É isso aqui, tá? Esse é o processo. Então, conforme ela tá dura, você consegue colocar algo mais líquido aqui, que Vai não dar vai certo. ter problema nenhum, tá bom? Vamos deixar aqui. E agora eu vou fazer a preparação da nossa mousse para você ver o quanto é fácil. Primeiro de tudo, eu preciso fazer uma pastinha com o requeijão cremoso. O requeijão cremoso, Abi, ele vai trazer um pouquinho de acidez também. Pode ser até o cream cheese, se quiser. É, exatamente, ele vai equilibrar um pouco essa doçura. Porque eu tenho leite condensado e um pouco de açúcar cristal. Pode fazer com açúcar refinado? Pode, mas o açúcar cristal, ele é mais... Como é que eu posso explicar? Ele traz uma sensação melhor quando você faz uma preparação fria. Hora de comer, hora de mastigar, você consegue sentir não tanto o açúcar quanto você sentiria com o açúcar refinado. O açúcar cristal ele não fica tão doce a preparação. Legal. Por isso que eu prefiro fazer com açúcar cristal. Mas se você quiser usar o refinado, pode usar. Mas eu vou falar para você diminuir na metade. Se você quiser usar o açúcar refinado, diminua na metade o açúcar, tá? Para não ficar tão doce a preparação. Essa é a intenção. E sabe qual também que eu achei que ficou muito doce? Que eu fui fazer a calda esses dias? Em casa tinha o orgânico. Nossa, Léo, é muito doce. É doce, é bem doce. Então, o orgânico preza a questão da saúde, porque ele não tem um refinamento, não é refinado tanto quanto o nosso açúcar refinado, né? O que prejudica um pouco o açúcar é o refinamento. Assim como o sal, assim como tudo que é refinado, ele prejudica um pouco a nossa saúde. Tudo que é menos refinado, que é integral, arroz integral, farinha integral, o açúcar orgânico ou até mesmo o açúcar mascavo, que ele também não dá esse aspecto tão doce e é muito mais saudável do que o outro açúcar. Então tudo que é muito refinado, realmente ele não gera tanta saúde pra gente, tá? Mas é bom o orgânico, é legal, mas ele é doce só que eu mesmo. achei que ficou muito doce. Eu acho que eu tinha que ter usado metade. É que às vezes a gente confunde um pouco ser orgânico por ser diet, ou ter mas não, ele é doce, ele é bem doce, tá? Ó, fiz uma pastinha aqui primeiro, desse jeito aqui. Vou colocar agora o leite condensado. Aqui, ó. Leite condensado. Pronto. Tá vendo? Não é tão... Não mesmo. Você vê que ele não vai tanto açúcar, né? A gente vai prezar aqui mesmo, mas pelo equilíbrio, pela acidez do limão, para ele ficar bem mais equilibrado e bem mais gostoso. Misturei. Vou colocar o limão, suco de limão. Aí vai bastante, porque afinal de contas é uma mousse de limão. Outra coisa, não utilize limão, aquele suco de limão pronto. Ah, tá. Porque tem muito doce também, tá? Utilize o limão in natura. Mais ou menos aqui, Abi, para você extrair 100 ml do suco de limão, você vai usar pelo menos uns 10 limões. Tá. É bastante limão, tá? Aí você vai tirar a raspa do limão antes. Primeiro você tira a raspa do limão, tira a raspa do limão, depois você tira o suco. Porque se você fizer o contrário, vai dar ruim. Você vai cortar seu dedo, se você for ralar, dá ruim, tá? Tira primeiro a casca do limão, reserva, aí sim, você corta o limão e retira o suco, tá bom? Mais ou menos uns 10 limões aí, tudo depende também do tamanho do limão que você tem na sua casa, também tem essa, né? Pode fazer com limão siciliano se quiser, não tem problema nenhum. Fica mais leve, né? Fica mais leve, fica mais gostosinho. Aí, Abi, eu vou preparar agora a gelatina. Olha só o que a gelatina precisa fazer. Sabe aquela gelatina em pó? A gente precisa hidratar a gelatina. Olha como ela fica, ó. Hidrata a gelatina, desse jeitinho aqui. Mais ou menos assim, 10 vezes 5 vezes o volume de água. Então, se eu tô pedindo, por exemplo, 10 gramas de gelatina, 50 ml de água. Boa. Tá? Mexe e ela vai ficar essa placa aqui. Aí o que você vai fazer? Você vai levar pro micro-ondas para derreter 15 a 20 segundos. Esse processo é fundamental para a gente poder trabalhar com uma gelatina. O processo de gelatinização do alimento precisa passar por isso aqui. Não adianta eu pegar a gelatina em pó e colocar aqui dentro numa preparação fria, não vai fazer efeito nenhum.
Para a gente ativar a gelatinização, precisa passar por uma temperatura de no máximo 60 graus. Passou de 60 graus também, ele perde o poder de gelatinização. Então isso que é importante, a gente fazer esse processo primeiro, hidratar a gelatina e aí sim levar para o micro-ondas. Para aí sim a gente consegue deixar a nossa mousse legal. Ó, vou colocar aqui mais ou menos uns 15 segundos, tá? Eu vou olhar para você. Aí, Abi, o que a gente precisa fazer também? Bater o nosso creme de leite ou o bate chantilly a ponto de chantilly. O que é uma mousse? A mousse ele precisa ter o ar. A gente precisa agregar ar numa mousse. E neste caso, a gente está usando o chantilly. A gelatina é para estabilizar a preparação, para que a gente consiga fazer o corte. Porque normalmente quando a gente faz uma mousse e não utiliza uma gelatina, fica uma mousse de colher. Uma mousse de colher. Porque ela não precisa ter essa estabilidade de uma assadeira. Quando a gente coloca a gelatina, a gente precisa dar estabilidade para a mousse. E aí a gente consegue fazer os cortes, cortar bonito, fazer uma forma. Então, a mousse normalmente não vai gelatina. A mousse é só essa preparação de ar, pode ser clara em neve, pode ser uma chantilly, seja lá o que for, com algum outro ingrediente que dê o sabor à mousse, tá? E a gelatina gelatiniza para poder estabilizar. Eu já tenho o meu chantilly batido aqui. A gente não tem esse tempo todo, então eu já bati a quantidade do meu chantilly. Agora, Abi, a gente vai montar a nossa mousse. Coloco o chantilly aqui dentro, ó. Sem açúcar, tá? Eu bati ele sem açúcar. Ah, mas eu gosto mais doce. Então pode colocar um pouco de açúcar no seu chantilly, que também não tem problema. É que eu prefiro sobremesas menos doce. É uma questão de gosto mesmo, né? Eu gosto de sobremesas menos doce. Eu acho que quando fica muito doce, fica levemente enjoativa. Aí não é muito legal, não. Ó, é o que eu tô falando pra vocês. Se eu for colocar numa assadeira esta mousse aqui, desse jeito, não vai dar o corte. Ela vai ficar molenga. Por isso que eu preciso colocar a gelatina, tá? E aí sim, eu espalho a gelatina já hidratada e passada pelo micro-ondas por 15 segundos. Não deixe mais do que isso, porque senão ela vai perder o poder de gelatinização. Aí, Abi, ó, só isso aqui, ó. Misturei e pronto, já tem a nossa mousse. Aí eu vou pegar a nossa assadeira que já tá com a base fria e vou começar a espalhar dentro, ó. Começo colocando no meio aqui. Desse jeito. E pronto. Foi o que eu falei, se você for fazer uma mousse para comer de copinho, não coloca gelatina. Aí você tira a gelatina e põe só a mousse de limão, que vai ficar muito gostoso também. Se você for fazer uma torta mousse como essa, aí tem que ter a gelatina, tá? Essa estabilidade é importante. Aí, Abi, você espalha aqui. Lembra que tem que untar a lateral para facilitar a hora que a gente for tirar da assadeira. E aí é isso, você vai levar para a geladeira. Depois de espalhar bem aí na sua casa, vai levar pelo menos por umas 2 horas, até que estabilize bem a gelatina e ela fica com essa coisa do corte, né? Tá bem legal mesmo. Ó, tá aí, ó, tá feitinha. Simples assim, gente, não tem segredo. Falei pra vocês que era super fácil de fazer, não tem segredo nenhum. Geladeira. 2 horas depois na geladeira, aí sim você vai tirar, desenformar, decorar como você achar melhor. Eu já tenho uma prontinha aqui. Eu já tenho uma prontinha aqui. É claro. Põe essa aí, ó. Olha ela aqui, ó. Ó, mas já tá até decorada. Já decorei, Que ó. chique. Facinho, né? A decoração eu cortei a fatia do limão no meio. Ai, ficou bonito. Aí eu peguei um pouquinho só do chantilly, coloquei no limão e fui grudando, ó. Fui grudando em volta aqui, tá? E um pouco de raspa de limão por cima também. Show? Deixa eu pegar aqui a faca. Agora vamos cortar, ó. Fica Pode provar? super macia. E consistente. É. Só um pedacinho. Vai deixar Pequenininho. Pequenininho. É muito bom isso. Vamos ver? Vamos ver? Olha! Tá preparado, Madruga? Olha aí que beleza. Bonitão, hein? Fica bonita, né? Olha só. Eu vim combinadinha com a receita É, hoje. pois é. Verde limão, Verde limão. verde esperança. Vou cortar mais um pedaço aqui pra mim. Olha só. Aí você pode decorar também, igual eu coloquei ali uma pitaia, que eu tinha fica aí, bonito. pode colocar outra fruta. Eu particularmente não gosto de colocar frutas que Você não... colocou berinjela. É, beterraba. Berinjela, não beterraba. Colocou beterraba. Não pôs beterraba? Poxa vida, isso já tá abusando demais da criatividade, né, Leonardo? Não, é pitaia. É que Tá sobrou aí chique. uma pauta que eu fiz faz pouco tempo. Agora vamos experimentar essa delícia de segunda-feira. É isso, né?
Fica bem Levinha. limãozinho. Não é levinha? Levíssima. Falo, gente. Muito Bem açúcar. limãozinha, tá? Muito açúcar esconde as Esconde coisas. o gosto do limão. Levinha, levinha. Nossa, fica boa mesmo. Nossa, bom demais, né, gente? Derrete na boca. Uhum. E eu posso fazer só mousse. Só sem a mousse. gelatina. Pode fazer sem a bolacha. É. Tá boa, hein? Arrasou, Bom, né? Leonardo. E as raspinhas, né? Fica bom. Levinha, né? Gostei também.